Olá a todos da comunidade do investidor. Nosso tema de hoje é o efeito manada nos investimentos. Hoje, quarta-feira, dedicamos a temas de renda fixa e reserva de emergência, mas quando falamos em investimentos de maneira geral, independente se fixo ou variável, pode ocorrer nós sermos vítimas desse efeito manada. Vamos aprender sobre ele? É a tendência de fazer o que a maioria das pessoas está fazendo naquele momento, tá? Essa tendência de você repetir esse comportamento do outro é um comportamento psicológico conhecido como efeito manada. E quando falamos especificamente de investimentos, pode impactar negativamente. Isso acontece, na verdade, em todas as áreas da vida. Como o nosso foco aqui na comunidade do investidor são os investimentos, mas vale a pena a gente levar esse conceito também para todas as áreas da nossa vida. Por que eu digo isso? Esse comportamento, ele sempre existiu, sempre esteve presente em todas as áreas da nossa vida. Basicamente, ele vem do desejo que nós temos, mesmo que inconsciente, de ter um senso de pertencimento, uma forte vontade de se sentir incluído nos grupos sociais dos quais fazemos parte, ou de simplificar uma tomada de decisão. Aquela velha necessidade já conhecida nossa, e de outras aulas do cérebro de economizar energia. Então, sem que a gente se dê conta disso, as pessoas elas realizam uma determinada ação simplesmente porque outras pessoas estão fazendo daquela forma. Nos investimentos especificamente, esse chamado efeito manada, ele incapacita a gente de tomar decisões. E na maioria das vezes, como consequência, a gente vai ter um prejuízo aí nos resultados. E por quê? Um fator que, essencial, é determinante para isso, é o medo de não ganhar dinheiro enquanto os demais enriquecem. É como se a gente fosse perder a vez, fosse ficar para trás. E ao agir como manada, o investidor, ele deixa o quê? De fazer a sua própria análise, de estudar o mercado e tomar as suas próprias decisões. Ele abre mão disso para fazer o que as demais pessoas estão fazendo. Isso, inclusive, esse assunto que eu estou trazendo hoje vai trazer luz para vocês entenderem o porquê que existe tanta volatilidade na renda variável. Por que os preços alteram tanto se as empresas continuam as mesmas, se não houve nenhum acontecimento específico que pudesse alterar tanto o preço. Ela dorme num preço hoje e de repente amanhã ela tem uma cotação completamente diferente da de ontem. Então não aconteceu nada dentro dessas 24 horas. Hoje a gente vai entender um pouco um dos motivos que faz com que isso aconteça. Que é o que eu estou comentando nesse slide aqui. Esse comportamento, esse efeito manada, ele chega inclusive a afetar os preços do mercado. E isso faz com que, pode fazer, é claro, porque depende da tua tomada de decisão, mas pode fazer com que você perca dinheiro, que é terrível, ou tão ruim quanto que você deixe de aproveitar grandes oportunidades que estão surgindo. Então, você já parou para pensar o quanto que esse efeito manada pode estar afetando os seus investimentos? Você aí, fazer uma autoanálise? E aí vem uma pergunta, Você está pronto para proteger o seu dinheiro desse efeito? Eu vou deixar uma frase aqui de Benjamin Graham, que é extremamente conhecido no meio de investimentos, em finanças, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: você não está certo ou errado porque a maioria não concorda com você. Você está certo porque a sua coleta de dados e análise estão certas. Olha que interessante. Bom, o que é então o efeito manada, É a tendência das pessoas seguirem um determinado influenciador, uma pessoa na mídia, alguém conhecido ou um determinado grupo, na esperança de que seguir essa pessoa, esse grupo, tragam para você o melhor resultado, sem que a decisão passe por uma reflexão individual. É aí que está o ponto importante. Então, o conceito de manada, ele vem originalmente, de manada mesmo do reino animal. São aqueles animais que vivem em bandos com o objetivo ou de se proteger ou até de fugir também em grupo de um predador extremamente perigoso.
Quando a gente aplica essa expressão, né, esse conceito de manada para nós seres humanos, isso significa o quê? Nós temos aqui no senso comum que se muitas pessoas compartilham uma ideia, as outras tendem a segui-la. Vou dar um exemplo aqui. Você está no horário de almoço, procurando um restaurante. E aí você se depara com 2 restaurantes. Um está completamente vazio, o outro tem fila de espera. Qual é inconscientemente a maior probabilidade de decisão que você vai tomar? Vai optar pelo restaurante com fila de espera. Por quê? Porque a gente tem esse viés de que se muita gente está comendo ali, é porque ali é melhor do que o outro. Não necessariamente. Pode ser sim, claro, mas eu preciso fazer uma reflexão individual e não simplesmente seguir a manada, seguir o movimento, e é o que nós inconscientemente fazemos no piloto automático. Agora, o efeito manada, por si só, ele não vai ser necessariamente um viés negativo. Só que como eu acabo excluindo essa análise individual, na maioria das vezes ele pode não ser o mais adequado para a gente. Por quê? Ao invés de eu acreditar nas minhas próprias conclusões, eu, como investidora, decido imitar a decisão do outro. Por quê? Eu suponho que aquela outra pessoa está melhor informada do que eu. Como é que funciona o efeito manada nos investimentos? Ele ocorre quando um grupo de investidores, um determinado percentual ali, ele acaba negociando o mesmo ativo na mesma direção. O que eu quero dizer com mesma direção? Na direção de compra ou direção de venda. Então eu estou negociando, ou eu estou comprando, ou eu estou vendendo, todos ali ao mesmo tempo. Aquele grupo está tomando essa mesma decisão. Só que eu estou fazendo isso de forma automática, eu estou ignorando as minhas próprias informações e as crenças, aquilo no que eu acredito para aquele ativo. Por quê? Eles estão sendo influenciados ali pela maioria, seguindo aquele movimento que os demais estão fazendo, sem qualquer justificativa específica para isso. Então, esse comportamento de ir com a manada é que pode ser prejudicial, por quê? Nem sempre o senso comum é o melhor a ser seguido, ou é o correto a ser feito. E aí, quando o investidor percebe que tomou uma decisão equivocada, enfim, que errou, que teve uma decisão ruim, já é tarde demais. Eu já amarguei aí uma série de perdas. Então, esse efeito manada, a gente observa também que ele aumenta muito nos períodos onde tem maior volatilidade no mercado. E por que isso acontece? Se todos decidem ao mesmo tempo, olha, é muito importante que vocês absorvam esse conteúdo, esse conhecimento. Se todos decidirem ao mesmo tempo comprar ou vender as ações daquela mesma empresa, isso impacta no preço daquele ativo. É por isso, inclusive, que para controlar esse tipo de comportamento humano, que foi criado o Circuit Breaker na Bolsa de Valores, que é aquela parada estratégica por determinados tempos. Existe uma regra para isso, a gente pode depois, numa outra aula, falar especificamente disso, para aprofundar um pouco. Mas é exatamente para isso, para conseguir controlar esse comportamento humano. E aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês, e até bem recente. Apesar de ser, na sua base, prejudicial, ir com a manada é um comportamento muito confortável. Aqui a gente tem um exemplo, gente. A gente teve na Qualicorp, Qual3 é o ticker dessa ação. Nós tivemos uma queda absurda de 29% em apenas um dia. Em um dia, a ação oscilou, caiu 29%. Nossa, a empresa explodiu, fechou, faliu? Não. A empresa acordou da mesma forma que ela tinha dormido no dia anterior. Não houve nada de grave nos resultados, algo que realmente estivesse impactando diretamente. O que motivou, então, esse absurdo de queda? Foi uma notícia que saiu de que a empresa precisaria efetuar o pagamento de 150 milhões de reais de indenização para o acionista fundador dela, que é o José Siripieri Filho, para evitar que ele vendesse a parte dele nas ações. Enfim, foi uma notícia. E aí o que aconteceu? E aqui a gente tem até a foto do gráfico, porque essa queda está representada nos candlesticks.
Quem entrou nesse dia no efeito manada e vendeu as suas ações neste dia, perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. E o que aconteceu ao contrário? Quem foi contra a manada e nesse dia, ao invés de vender, pegou o movimento contrário e comprou ações, lucrou 34% num prazo curtíssimo de 32 semanas. Vejam bem, a gente fala hoje de uma Selic de 2% ao ano. E aqui eu tive uma lucratividade de 34% em 15 dias. Então, vocês percebem como esse comportamento pode prejudicar cada um de vocês? Sem falar de interesses escusos, né? De interesses do lado negro da força, como eu costumo dizer, de pessoas que influenciam os demais na direção de determinados papéis, visando lucro próprio. Então, imagina que eu tenho uma posição muito grande, eu sou institucional, eu sou empresa, eu sou um grande investidor e eu tenho uma posição muito grande em determinada ação. E aí eu solto uma notícia, eu faço uma indicação, enfim, eu uso meu poder de influência comunicando algo ao mercado e fazendo com que esse preço oscile para cima ou para baixo. Imagina que de repente oscila para cima. Eu faço uma indicação de um ativo e aí a gente tem uma manada, ou seja, um grande número de investidores que migra e que faz aquele movimento de compra naquele ativo. O que vai acontecer? O preço da ação vai ser empurrado para cima. É assim que o mercado funciona. E aí eu aproveito esse momento, esse pico de alta e vendo, porque eu estava posicionada. Então eu causei um movimento, uma bolha, para que eu saísse daquele ativo no lucro. Então esse é um exemplo de interesse próprio envolvido. Então a gente não sabe o que tem por trás. Existe um termo técnico no mercado financeiro para isso, onde eu faço indicações, recomendações, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Como é que surge o efeito manada, pessoal? Aqui a gente vai, pontuar os principais fatores que fazem, né, que são responsáveis e que fazem com que ele surja. O ser humano tem uma necessidade enorme de se sentir incluído, de pertencer. Nós falamos que é o sentimento de pertencimento e de fazer o que o outro está fazendo, senão a gente se sente excluído, a gente se sente à parte. E esse é um sentimento muito forte no ser humano. A gente tem a tendência de imaginar que se a maioria está fazendo é o correto a se fazer. Nossa, se tem tanta gente, né, fazendo aquilo, é porque vai ser bom para mim também. Isso é senso comum. Existe olha que loucura isso, é uma falsa sensação de segurança do investidor. Ah, se eu perder, tô comprando Oi. E esse Oi aqui não é do ativo, foi só uma coincidência. Tô comprando Oi, porque nossa, a maioria tá comprando e tá apostando. Se eu perder também, eu não vou perder sozinho. E daí? A perda do outro não vai te ajudar a pagar as contas. Não vai trazer de volta o capital que você perdeu. Então, não há a menor diferença entre perder sozinho ou perder acompanhado. A perda, quem vai absorver é você sozinho, né? Então, por isso que eu falo esse Oi aqui, né? Oi, como assim, né? Se eu perder, não vou perder sozinho. Isso não faz a menor diferença. Mas, por incrível que pareça, a nossa mente nos alimenta com essa falsa sensação de segurança. Por mais incongruente e irracional que isso seja, o nosso emocional acata e aceita. Vem também aquela sensação forte de medo de não enriquecer enquanto os demais estão enriquecendo. Eu não vou ficar para trás. Nossa, tá todo mundo saindo da poupança, indo para o tesouro direto, eu vou. Tá todo mundo saindo da renda fixa, indo para a renda variável, eu vou. E não estou dizendo que esses movimentos estejam errados. Inclusive, abrindo um parênteses, ambos estão certos. É o melhor caminho a ser feito. Só que a minha tomada de decisão é que está equivocada. Eu não devo fazer isso porque a maioria está fazendo. Eu devo fazer isso porque eu estudei, eu entendi, eu absorvi esse conhecimento e eu sei por análise própria que é o melhor a fazer. Não porque os demais estão fazendo e eu vou de carona. Percebem a diferença? E um último aqui que dói ouvir, mas que é bastante real para a maioria de nós. Preguiça, gente. Sim. Eu tenho preguiça ou comodismo de estudar e de me dedicar.
Então eu fico sempre buscando a dica esperta, a resposta pronta, o nome do ativo para investir, a indicação do outro. Então eu estou sempre ali, ao invés de eu estudar, eu tenho preguiça, eu vou perguntar que é mais fácil. Eu quero o caminho curto, eu quero o atalho. E isso não vai fazer com que a gente saia do lugar. Então, é uma mudança de comportamento mesmo, de mentalidade, tá bom? Então, se vocês reconhecem qualquer um ou mais de um desses comportamentos, é muito importante que vocês façam uma autoanálise, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, e eu me reconheço em alguns momentos também, me equilibrando aí entre esses fatores. E a gente tem que estar sempre atento para isso, porque é inconsciente e é inerente ao ser humano, então é um cuidado diário que temos que tomar, mas é muito importante que a gente faça uma autorreflexão se é o que a gente deseja para nós mesmos, tá bom? Qual é a consequência do efeito manada? Quando a gente fala desses comportamentos de mercado, eu estava comentando ali sobre a volatilidade, isso leva o quê? Ao distanciamento do preço de um ativo do seu valor fundamental, ele descola. Então a gente tem uma empresa ali que, quando a gente analisa os fundamentos, o seu valuation, como falamos, ele tem um valor intrínseco ali. Aí o que acontece? Essa oscilação, esse efeito manada, esse absurdo, ele faz com que esse valor, que é o justo, digamos assim, é o preço justo por aquele ativo, descole completamente. Então, vou explicar um pouquinho melhor. Se muitos estão comprando o mesmo ativo, o preço daquele ativo vai subir. E aí, mais investidores observam esse movimento de alta e acreditam que também devem comprá-lo para também lucrar. E esse mesmo movimento acontece na baixa. Quando o preço cai, cada vez mais investidores correm vender o ativo na esperança de diminuir o prejuízo. E aí, esse grande volume de venda faz com que o preço despenque ainda mais. E aí parece que eu estou com a razão, mas não estou. Esse comportamento, ele é bastante estudado, né, de maneira bem mais profunda na disciplina de finanças comportamentais. E olha que interessante, esse fenômeno, gente, ele independe de classe social, de educação, nível de renda, porque é um comportamento, é um fenômeno totalmente inconsciente. Então, mesmo os mais experientes do mercado erram. Por isso, uma das premissas mais importantes que tem quando a gente inicia no campo de investimentos é não se deixar levar pelas emoções. Por quê? A gente tende a ser muito influenciado pelas emoções e pela performance de um determinado ativo. Quantas vezes lá no grupo a gente tem as oscilações de tesouro direto, e aí começam as mesmas perguntas e questionamentos, as oscilações de preços de ação, e aí a gente tem, né, as perguntas ou então os comentários de eu vou vender ou eu vou comprar, porque a gente está ali à mercê das emoções e da performance, ou seja, né, do valor ali de negociação daquele ativo. E aí, por causa daquele medo de ficar para trás, né, uma consequência que é muito comum quando esse efeito manada ele está ali frequentemente acontecendo, são o que a gente chama, né, o jargão aqui de finanças do mercado, de bolhas especulativas, que são as compras e as vendas em massa. E aí a gente tem alguns exemplos históricos, a bolha da internet lá nos anos 2000, a gente teve em 2008 a crise do subprime, e agora em 2020, né, que é muito recente, a gente também está vendo essa tendência de vendas e de queda no preço dos ativos por causa das incertezas da pandemia. Claro que algumas empresas realmente mudaram e mudarão seus resultados em função de todas as dificuldades financeiras, econômicas que estão surgindo por conta da pandemia. Só que a gente precisa separar o que vem de uma análise fundamentada do que vem desse efeito manada, dessa sensação em grupo e da consequente tomada de ação no piloto automático. E como é que eu posso evitar, então, esse efeito manada? Bom, gente, a principal maneira da gente conseguir combater esse impulso de agir no piloto automático, aí, de agir no mesmo ritmo da maioria, não tem jeito, é somente tendo disciplina e paciência ao investir. Né? O efeito manada, ele é um comportamento irracional, né? Ele está embasado em emoções, então assim, ele é completamente irracional e ele acaba levando a gente para uma decisão precipitada de comprar ou de vender um ativo, e isso vai gerar perdas para a gente.
Então, para que a gente não seja vítima desse fenômeno, a gente precisa evitar a emoção e ter visão de longo prazo. Por quê? A visão de longo prazo, com o passar dos anos, essas altas na Bolsa de Valores, elas acabam compensando os períodos de baixa. Então, é isso que a gente fala, que pela volatilidade, ela acaba compensando com esse olhar lá no horizonte de longo prazo. Então, saber como investir requer disciplina para que a gente mantenha os aportes regulares e para que a gente consiga realmente colher o poder dos juros compostos. Então, percebem, vem daí às vezes que eu sou até um pouco chata, repetitiva, quando vocês ficam me fazendo perguntas ou quando vocês ficam oscilando, né, nas decisões, e eu vou ali de maneira mais firme e corrijo e repito. Por quê? Por conta desse efeito manada, por isso que eu falo, gente, eu tô pensando em vender. Tá. Por qual motivo você investiu nesse ativo? Os fundamentos mudaram? Porque se não mudaram, se ele está caindo, se ele está subindo, se o teu investimento é com objetivo de longo prazo, nada mudou. Agora, se houve alguma alteração estrutural, de gestão, de resultados na empresa, eu preciso reavaliar. Então, eu não posso oscilar ao sabor, balançar conforme o vento do dia, daquela estação. Se eu tenho a visão de longo prazo, então eu fico pulando. Eu fico do longo prazo, que foi a decisão inicial de investir, e venho para o prazo imediato do dia de hoje, pensando em desmontar a operação, e aí eu fico balançando ao sabor do vento. E aí eu venho e tento colocar o chão firme sobre os pés de vocês. Tá bom? Então, assim, pesquise, estude, se informe, conhecimento é fundamental. Eu sei que eu sou repetitiva nisso, mas eu vou continuar dizendo a mesma coisa para vocês. Avaliem os riscos envolvidos, utilizem indicadores fundamentalistas e, se for preciso, busque auxílio profissional. Não há nada de errado em relação a isso. Se não está dando conta sozinho, se entende que precisa de uma ajuda profissional, é também uma alternativa a ser seguida, desde que não seja consequência de efeito manada. Eu vou porque tal pessoa foi e me disse para ir, porque todo mundo está fazendo, eu vou, eu decido, se eu analiso, reflito e entendo que é o melhor para mim. Mas algumas coisas importantes para a gente evitar. Mantenha o foco na sua estratégia de investimentos. Então, a hora que vem aquele desespero e bate aquele impulso de comprar ou vender junto com a multidão, volta e lembre-se do seu plano de investimentos e das razões, dos motivos que te fizeram investir ou não nesse ativo. É aquele despertar que eu faço dentro do nosso grupo. Tô pensando em vender, mas mudou o quê? É para longo prazo ou é para trade que você fez? Por isso que eu vou balizando vocês, por conta de tudo isso que a gente está aprendendo nessa aula e reforçando hoje. Controle as emoções. Esse é um dos maiores desafios, né? Para que a gente possa agir da forma mais racional possível. E a gente sabe que, gente, as emoções são inerentes ao ser humano, é da nossa natureza. Só que quando a gente toma decisões de investimentos sob a influência das emoções, deixando o racional de lado, isso se torna muito perigoso. Uma outra coisa importante é duvidar do senso comum. Não dá para vocês tomarem decisões importantes baseado na opinião dos outros. Mesmo que vocês considerem que essa pessoa seja experiente, renomada, né, enfim, seja conhecida naquele meio ou naquilo que ela atua, ou simplesmente porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, então isso deve estar certo e eu vou embarcar nessa. Estudem e usem todo o conhecimento de vocês para tomar a sua decisão. Eu sempre reforço isso com vocês e por isso eu evito respostas prontas, eu evito dica esperta, porque não existe dica esperta, não existe resposta pronta. Existe o que faz sentido para você e o que vai ser bom para você, dentro dos seus objetivos e da sua realidade, e você é o único. Outra coisa também, a gente às vezes acaba pegando o caminho contrário, né? Então não seja do contra só por ser. Vão ter momentos em que a sua decisão está batendo com o que a maioria está decidindo, o que a maioria está fazendo, e outras não. Então, não se deixe levar pela manada só porque todos estão, e também não vá contra só pelo prazer ou pela decisão de ir. Faça sempre o que você identificou que é certo, independente do lado.
É uma decisão sua, é a sua vida, é o seu capital, é o seu patrimônio, tá bom? O ato de investir, assim como todas as demais atividades, né, que nós seres humanos praticamos, ele é influenciado pelos desvios da nossa mente, que eu falo que são as armadilhas que o cérebro nos arma, né? São pequenos truques inconscientes, ou seja, eles acontecem de maneira automática que o nosso cérebro nos aplica. Por quê? O cérebro ele engana a si mesmo a partir de padrões de julgamento equivocados, que são os vieses, ou então de atalhos para tomar decisões mais rapidamente, economizar energia, que são as chamadas heurísticas. A gente teve uma aula sobre economia comportamental, onde nós aprendemos melhor isso. Eu sugiro que você assista, se você ainda não teve contato com esse conteúdo. E como conclusão, só pra gente, né, não bater aquele desespero, nunca mais vou com a manada. Não é necessário que você vá sempre contra a maioria. É aquilo que eu falei no slide anterior. Pode ser que naquele momento esteja ok fazer isso, e também eu não vou ser do contra só para ser do contra, tá? Então não é necessário você ir sempre contra a maioria. O que eu recomendo então? Não ter medo de se afastar da manada se assim julgar necessário. Isso é muito diferente. Então não é deixar de ir sempre, nunca mais eu vou. Mas é assim, estou indo. E é ok, né? Está ok, está certo, é o melhor para o momento? Perfeito. A gente segue o fluxo junto com a maioria. Agora, se eu identifico que não tenha medo de se afastar da manada. Se você entender que aquilo é importante, é necessário, que faz sentido para você. E para isso você precisa usar todo o conhecimento que você conseguiu ou que está obtendo e fazer a sua própria escolha. Este é o ponto. Então, eu agradeço muito mais uma vez a presença de todos, reflitam. Eu sugiro, inclusive, que vocês assistam essa aula pelo menos 2 vezes, para que vocês identifiquem os pontos comportamentais e emocionais onde vocês se identificam, se veem agindo daquela forma. Isso vai ajudar muito no amadurecimento, no tratamento das questões emocionais e vai ajudar muito aí a trilhar essa jornada. Gratidão, sejam muito abençoados e até a nossa próxima aula.